Boa tarde. Eu começo por agradecer o convite para estar aqui uma vez mais. Creio que não falhei nenhuma das 3 edições do Fire Camp. Eu vou falar então um pouco sobre como é que os grandes incêndios têm evoluído em Portugal e vou em particular dar atenção aos grandes incêndios que vou designar como os incêndios catastróficos de 17 de junho e de 15 de outubro, e depois tentar extrair algumas lições sobre estes incêndios. Estes grandes incêndios de dimensões assim tão grandes, portanto, quando digo assim tão grandes, na casa dos 10 mil, 20 mil e agora 40 mil hectares, não são de agora, não é? Sabemos que há cerca de 50 anos ocorreu no Algarve, na Serra de Monchique, um incêndio que não foi quantificada a área, mas que pela descrição teria cerca de 20 mil hectares. Esta fotografia é de uma das zonas, zona mais a sul do incêndio de Pedrógão Grande, junto à aldeia de Val do Rio, e portanto já tinha sido percorrido por um grande incêndio nos anos 60, e este fenómeno de aldeias que são fortemente impactadas pelos incêndios, com um grande número de habitações destruídas, também não é de agora, porque neste incêndio de 1961 foram destruídas 2 aldeias, Val do Rio e uma outra aldeia na zona. No entanto, claramente tem havido uma evolução, e podemos primeiramente ver isto através das cartografias de áreas ardidas. O primeiro ano com uma área ardida extremamente grande foi em 1985, que chegou quase a 300 mil hectares. Depois veio 98, com cerca de 200 mil. Portanto, são as áreas de satélite, que são, pelo menos para aquela época, são mais fidedignas que as estatísticas oficiais. Podem ver ali que as áreas de 98, que são as que estão representadas, portanto, a área é extensa, mas não vêem ali assim manchas de incêndios particularmente grandes. Portanto, terá havido incêndios de 5 mil hectares, no máximo até 10 mil, mas muito raramente nesses tempos. Depois veio 2003, em que a área ardida total chegou a 470 mil hectares, e agora sim, podem ver ali a azul, incêndios já de outra ordem de grandeza. Portanto, temos já ali incêndios e união entre grandes incêndios que formam ali manchas contínuas que já passaram os 60 mil hectares. Em 2005, mais um episódio semelhante, apesar de não tão grave, e finalmente chegamos a 2017, em que a área ardida ainda não é precisamente conhecida, mas que está em 480 mil hectares, de acordo com o ICNF, e em 560 mil, de acordo com o EFIS, pelo que o valor final há de ficar ali, algures no meio. E esta área ardida, uma boa parte dela, sobrepõe-se às grandes áreas ardidas de 2003 e de 2005, e normalmente é um dado relativamente assente que áreas percorridas por grandes incêndios, portanto, esses incêndios uniformizam muito a vegetação, que vai recuperar toda de forma semelhante ao mesmo tempo. Portanto, grandes incêndios estão na gênese de incêndios ainda maiores no futuro. A Ilha da Madeira costuma ser esquecida, e eu só estou a apresentar isto porque eu também a costumo esquecer, mas como para a semana vou estar a falar no Funchal, entretanto arranjei informação. E também para a Ilha da Madeira podem ver a extensão do problema, portanto incêndios muito grandes nos últimos anos, 2010, salvo erro, 2012 e 2016, ou pelo menos um desses incêndios entrou no Funchal, e proporcionalmente ao território da ilha, a gravidade dos incêndios é maior na Madeira do que é em Portugal continental. Como é que têm evoluído os grandes incêndios? Neste gráfico, vemos a área ardida total. Não está ainda ali nem 2016 nem 2017, mas aquela curva de tendência que foi ali ajustada aos dados mostra que não há tendência. Portanto, basicamente,
Temos altos e baixos, muito altos ou muito baixos, por vezes, mas não temos assim uma tendência temporal, ao contrário de todos os outros países do sul da Europa, que todos mostram tendências temporais, primeiro de aumento e depois de acentuado decréscimo. Mas se olharmos para os maiores incêndios, aqui são os que têm mais de 5.000 hectares, podem ver ali no gráfico, portanto, a vermelha é o número, e ali são valores acumulados de períodos de 5 anos, incluindo já este período mais recente, que inclui 2017. Vem ali uma tendência de aumento no número e depois a azul vem uma tendência de aumento da área ardida correspondente a esses incêndios acima de 5.000 hectares. Portanto, estas grandes manchas ardidas são cada vez mais representativas, não é? Contribuem cada vez mais para o total da área ardida, o que nos indica que o regime de fogo está-se a tornar mais severo, não é? Porque se a área ardida é mais ou menos constante, mas a área correspondente a estes incêndios maiores é cada vez maior, o nosso regime de fogo é mais severo, tem mais impactos. Aqui podem ver para o período 98-2017, aqui só para os incêndios com mais de 500 hectares ali à direita e para a área ardida total à esquerda. Aqui, porque os incêndios com mais de 500 hectares? Porque, de acordo, é o standard europeu de um grande incêndio, não é? Em Portugal estamos nos 100, mas a nível europeu o EFIS usou os 500 hectares como limiar. Portanto, também veem que a área ardida total não tem tendência, nem a área ardida por grandes incêndios, acima de 500 hectares, mas, em média, o tamanho dos fogos, portanto, todos aqueles com mais de 1 hectare, em média tem aumentado e aqueles com mais de 500 hectares também. Esqueci-me foi dizer que isto, o que se vê neste gráfico, não são as tendências, digamos, absolutas, mas a tendência daquilo que não é explicado nem pela meteorologia, nem pelo combustível que existe na paisagem, e o indicador muito bom é o somatório daquilo que ardeu nos últimos 6 anos. Portanto, estes gráficos também mostram que o regime de fogo se está a tornar mais severo. Em particular, são os dados já de 2017, que estão ali a laranja. Este quadro é particularmente preocupante porque ocorreram 24 incêndios com mais de 10.000 hectares, desde 1980, e são os números oficiais, mas desses 24, reparem que os 4 maiores de sempre foram em 2017 e depois encontramos mais 5 de 2017, depois por ali abaixo. Portanto, 2017 foi claramente um ano bastante distinto. Eu vou falar um bocadinho daquilo a que chamamos incêndios catastróficos. Quais são eles? São o incêndio de Pedrógão Grande de 17 de junho e depois é ali o complexo de incêndios, ou de alguns incêndios do dia 15 de outubro, portanto, estes incêndios no centro do país, e excluo ali os incêndios das matas nacionais. Porquê? Porque têm características diferentes. E são características que fazem a diferença entre morrerem pessoas e não morrerem. Portanto, daí que estes incêndios, não existe uma definição objetiva do que é um incêndio catastrófico. Esta é a que eu adotei para este fim. É um incêndio em que morre um número significativo de pessoas, além da severidade do incêndio e da dimensão invulgar. Então, como é que se formam estes incêndios? Incêndios com características que eu vou dizer explosivas, seguindo um bocadinho o standard também internacional, portanto, as condições começam por ser de umidade do combustível muito baixa, normalmente abaixo de 6% dos combustíveis mortos, e os vivos normalmente abaixo de 85%. Abaixo de 85% é comum durante uma boa parte do ano. Abaixo de 6% dos mortos só ocorre num certo conjunto de dias. Porquê é que isto é importante? Porque a resposta do fogo à umidade do combustível é exponencial. Ou seja, a partir de certos níveis de secura do combustível, a resposta do fogo aos outros fatores, como o vento, ou a carga de combustível, ou a estrutura do combustível, é fortemente potenciada, como se vê ali naquele gráfico. Para o caso do incêndio de Pedrógão, vêm ali estes gráficos que são temperatura do ar e da umidade do ar ao longo do dia 17 de junho, das várias estações do IPMA na região. Portanto, vê-se
tivemos ali temperaturas acima de 40 graus, umidades do ar nos 20% ou nos 15%, portanto, claramente conducentes a umidades de combustível morto fino na casa dos 4%, 5% ou possivelmente até abaixo de 4%. E no que respeita aos combustíveis mortos de maiores dimensões ou que estão, digamos, não expostos à influência atmosférica, portanto, a manta morta inferior, estão também bastante secos e especialmente muito secos para a época. Isto para Pedrógão. E aqui vemos outra categoria de combustíveis, os combustíveis mortos, mas de dimensões ainda maiores, que normalmente se designam como os combustíveis de 100 horas ou de 1000 horas, que têm um tempo de resposta bastante mais longo. No incêndio de Pedrógão e nos incêndios nessa altura não arderam, porque não estavam ainda suficientemente secos. Mas nos incêndios de 15 de outubro, e dado o período excepcionalmente longo de falta de chuva, arderam também. Portanto, é aqui uma distinção entre os dois episódios. Mas isto não chega. Para estes incêndios ocorrerem, temos de ter combustível. Portanto, temos que ter, normalmente define-se que temos de ter pelo menos entre 12 e 15 toneladas por hectare de combustível fino, se bem que o incêndio é incontrolável logo acima dos 8, 9 ou 10 toneladas por hectare em meteorologia extrema. E também os incêndios tornam-se particularmente explosivos quando temos um extrato de vegetação arbustiva bastante bem representado. Finalmente, temos de ter vento relativamente forte para que o incêndio cresça bastante rapidamente no início, mas não tão forte que iniba depois o desenvolvimento, digamos, tridimensional do incêndio, portanto, o desenvolvimento da pluma do incêndio, da coluna de convecção. Portanto, normalmente diz-se que um incêndio explosivo ocorre quando o fogo tem mais força que o vento. E um fator muito importante, a somar estes todos, a estrutura da atmosfera, portanto tem que ser instável, tem que ter certas características no seu perfil vertical, nomeadamente tem que estar bastante seca e quente à superfície e nas camadas a maior altitude tem que haver uma quantidade razoável de umidade. Umidade essa que pode ser simplesmente a umidade produto da combustão, portanto o vapor de água que resulta da combustão. Aqui nestas imagens de satélite mostra aquilo que distingue estes incêndios de todos os outros que ocorreram este ano e que ocorreram nos anos anteriores. Portanto, quando sabemos, poderão ter havido incêndios deste tipo em 2003, talvez, porque houve dias com condições semelhantes, mas tirando esses não se terão repetido. Portanto, o que se vê ali são as imagens de radar da coluna de convecção que ascende em altitude e forma o chamado pirocumulonimbo. Este palavrão, um pirocumulonimbo é uma variante de um pirocúmulo. A diferença é que um pirocúmulo, portanto uma nuvem causada por um incêndio, não sobe tão alto, é essencialmente formado por fumo e por vapor de água. Um pirocumulonimbo sobe já tão alto que forma gelo. A formação de gelo causa fricção, a fricção causa raios e tem outras características associadas de turbulência e de tempestade no fundo. Portanto, é uma tempestade causada pelo próprio incêndio e quando isto acontece estão criadas condições para se desenvolverem fortes correntes de ar descendentes, downdrafts, ou o famoso downburst em situações extremas. Colapsos da pluma, porque estas plumas, assim como sobem e depois arrefecem muito e frequentemente caem, portanto, é um termo muito usado na terminologia mais operacional, os colapsos das colunas ou das plumas, e é quando isso acontece que temos incêndios ou eventos como o de Pedrógão Grande. Aí está ali uma fotografia da câmara que estava instalada no quartel dos bombeiros de Pedrógão, em que se vê claramente o pirocumulonimbo e um raio produzido pelo incêndio. Aqui este quadro faz um sumário, uma síntese destes fatores todos, em que compara o 17 de junho e o 15 de outubro. Para o 15 de outubro temos ali a distinção entre as matas nacionais do litoral e entre estes fogos do interior, ou alguns dos fogos do interior.
Havia condições de umidade no combustível distintas para aqueles dois períodos, ou dois eventos, ou duas datas, e já falei um bocadinho nisso. O tal vento inicial que dá, que funciona um bocadinho como um interruptor que liga a possibilidade deste fenómeno acontecer. No caso de Pedrógão, foi uma frente rajada causada por uma célula convectiva, portanto, por uma trovoada, em linguagem mais corrente. No caso dos fogos de outubro, foi um efeito do furacão Ofélia, mais forte no litoral, mas por ser mais forte, o vento foi demasiado forte para que se formasse a pluma com aquele vigor e, portanto, aquele pirocumulonimbo. E é por isso que na imagem de radar não vemos os fogos de Leiria, nem de Buarcos, etc., ali do litoral. Portanto, temos ali um incêndio que normalmente se designa como convectivo, tanto o de Pedrógão como pelo menos dois dos fogos do interior, enquanto que os do litoral são incêndios de vento. Incêndios de vento, independentemente da sua rapidez e intensidade, são sempre mais fáceis de combater, até porque são mais previsíveis. E, portanto, temos o pirocumulonimbo em duas datas, em locais diferentes, e numa das datas não ocorreu no litoral. O colapso da coluna aconteceu em Pedrógão. Há alguma evidência, alguns testemunhos e sinais físicos, por exemplo, árvores grossas partidas na zona da Pampilhosa, que sugerem também que tenha ocorrido, pelo menos no incêndio ou no conjunto de incêndios daquela zona mais interior da Sertã para norte e que depois veio atingir Oliveira do Hospital. Este tipo de incêndios, representam-se por aquele esquema, são considerados incêndios na tipologia de grandes incêndios em que tem uma coluna de convecção inclinada, com ventos moderados à superfície. É esta interação entre o incêndio e a atmosfera que controla o comportamento do fogo. A propagação é rápida, errática, são fogos que tendem a propagar-se um bocadinho como em forma de leque, não é? Ao contrário dos fogos de vento. Tem muitíssimas projeções a curta distância e a longa distância, tem muitos vórtices, tanto na cabeça do incêndio como nos flancos. Digamos, são incêndios aspiradores de ar e que depois devolvem esse ar, simplificando. Falhou aqui qualquer coisa. Falhou ali uma imagem que era o mapa da propagação do incêndio de Pedrógão. De qualquer modo, o incêndio de Pedrógão é um incêndio muito rápido. Digamos que na sua velocidade de cruzeiro, antes do downburst, tinha uma velocidade de 4 km por hora. Queimou 12.000 hectares em 2 horas, com uma intensidade da frente de chamas de cerca de 50 megawatts por metro, ou seja, 5 vezes acima da capacidade de extinção máxima, com meios aéreos mais pesados. E depois, já quando do colapso da pluma, tivemos o fenómeno conhecido que as pessoas descrevem de fogo que vem pelo ar, de ar muito quente, muitas projeções, bolas de fogo, etc. E isso causou ali muitos focos individuais que se juntaram, que interagiram com a frente principal de chamas e que causaram essencialmente responsável pela mortalidade verificada. E há ali um períodozinho ali de 10, 15 minutos em que o equivalente em expansão do incêndio, naquele breve período, é de 15 km por hora. Se virem aqui neste gráfico, tem uma compilação de dados do mundo inteiro. Temos ali os fogos em eucalipto a cor de laranja, em pinhal bravo a verde e notas resinosas a preto. O incêndio de Pedrógão Grande não é especialmente rápido, não é? Ele fica ali, é considerado muito rápido, claro, mas podemos ver que está ali a meio da tabela, temos incêndios muitíssimo mais rápidos, em particular ali o recordista, que é na Austrália, em Canberra, 2003, que é o único evento conhecido de um incêndio que é um tornado, portanto, um incêndio tornado, digamos. Portanto, mas temos incêndios ali muito mais rápidos, especialmente em resinosas, que vemos ali, plantações de pinos radiata na Austrália, que vemos ali
no canto, no extremo direito do gráfico. O eucalipto é muito falado, é cada vez mais falado. Será que o eucalipto é um contribuidor relevante para este tipo de fogos? Em termos de carga de combustível, a nível nacional, o eucalipto tem menos carga de combustível que a mediana, portanto, de todos os povoamentos florestais. Na região de Pedrógão Grande, de acordo com os últimos dados do Inventário Florestal Nacional mais recente e dos trabalhos de campo que lá fizemos, o eucalipto estava um pouco, 2 toneladas mais ou menos em média por hectare abaixo do pinhal bravo e bastante menos do que as outras folhosas, portanto, sobreiros, carvalhos que existem na região têm mais carga de combustível. Portanto, não será a carga de combustível responsável. Se fizermos simulações do comportamento do fogo, e aqui usou-se este sistema Amicus, que é o mais, digamos, o mais avançado que existe hoje em dia, para simular propagações de fogo. Também vemos que o eucalipto, tanto em rapidez como em intensidade, está abaixo das áreas de matos e das áreas de pinhal bravo. Agradecia que fosse terminando. Sim. Mas o eucalipto tem as projeções, não é? E aqui, neste gráfico, vê-se alguma vantagem, temos pelo menos de distância de projeções, se bem que estatisticamente não se distingue das resinosas. Bem, as lições, eu digo reaprendidas, porque algumas já eram conhecidas, não é? No que respeita à meteorologia de incêndios, já conhecíamos as situações sinóticas que dão origem a grandes áreas ardidas, já tínhamos uma classificação do perigo meteorológico de incêndio com base no sistema canadiano, que nos indica o potencial de comportamento do fogo. Já sabíamos que os maiores incêndios e os mais rápidos ocorrem quando temos um FWI extremo com instabilidade atmosférica muito alta, e temos ali algumas estatísticas sobre isso. Este ano podemos agora identificar as condições que geram este tipo de incêndios catastróficos e é possível então integrar isto na indexação do perigo de incêndio e nos avisos e nos alertas que se podem fazer. Claro que a previsibilidade deste potencial, nós podemos prever o potencial, nunca podemos prever eventos em particulares. Portanto, depende muito de ter especialistas em meteorologia de incêndios e analistas de incêndios a trabalharem em conjunto com a informação existente. Quanto às causas das ignições, isto também é conhecido. Em 2003, este tipo de meteorologia gera fogos de origem natural. De outras partes do mundo sabemos que este tipo de condições gera muitos fogos por acidentes elétricos, e vemos ali a árvore de Pedrógão, que tem marcas da descarga elétrica, e por cima temos a linha de média tensão que tem marcas de raio. No que respeita a todas as operações de pré-supressão, de prontidão, a resposta inicial ao fogo, isto também é básico, não é? Mas parece que apenas este ano se descobriu, não é? Ou que muitas pessoas descobriram que deve ser a meteorologia a ditar tudo isso e não os calendários. No que respeita ao combate propriamente dito, são incêndios com janelas de oportunidade muito limitadas, não é? Basicamente o que é possível de fazer em termos de controle do incêndio é mesmo no início e o resto da vida do incêndio deve ser reservado às estratégias defensivas. E vemos nesta tabela para o incêndio de Pedrógão que combate efetivo, mesmo com meios de ataque ampliado, só seria possível a partir das 3 da madrugada. No respeito à gestão de combustíveis, tudo o que seja intervenções lineares, rede primária, rede secundária, rede terciária, é para esquecer. Portanto, neste tipo de incêndios, tudo aquilo que está legislado, que está planeado para o território, para os aglomerados urbanos, não tem qualquer efeito, a não ser em casos muito pontuais. E basta ver este gráfico que tem a ver com a probabilidade, com a distância de segurança relativamente a um incêndio em função do vento e do declive e da altura da vegetação que está a arder. Portanto, muitas das fatalidades nestes incêndios são causadas pela exposição a calor que vem de longe, digamos. Portanto, radiação, convecção portanto, basicamente as pessoas estão no sítio errado, no momento errado. No que respeita às casas e às fábricas e tudo aquilo que ardeu, também essa combustão dessas estruturas não tem a ver com o comportamento do fogo junto às casas, tem essencialmente a ver com projeções que vêm de longe, de muito longe, que podem vir de centenas de metros ou de quilómetros.
Temos aqui algumas fotografias, portanto, do efeito da radiação na vegetação junto a casas, sem haver nada ardido perto, muito comum em Pedrógão. Casas ardidas no centro de uma aldeia em Arganil, portanto, sem ter ardido nada ali perto. E, finalmente, para terminar, as intervenções em área. As intervenções em área são limitadas, portanto, as intervenções de gestão de combustíveis em Portugal em área são limitadas. Encontram-se estas ilhas verdes de áreas geridas mais intensivamente ou com gestão de combustíveis recentes, muito comuns na zona, no incêndio de Góis, por exemplo. Outra foto que desapareceu, mas era uma foto da Mata da Margaraça, porque é outra opção, não é? É usar floresta mais resistente à propagação do fogo. Mas nestas condições essa floresta também arde e ardeu quase toda, nesse caso particular, e também não ocupa extensões significativas no território. No caso da Mata da Margaraça é das maiores que temos e não teve qualquer efeito na expansão daquele incêndio. Portanto, se queremos prevenir estes incêndios catastróficos, das duas uma, ou reduzimos o espaço florestal, não é a floresta, é o espaço florestal em geral, o que é basicamente impossível, ou então reduzimos a acumulação de combustível à escala da paisagem, portanto, numa escala completamente diferente daquela que é feita atualmente e que é a escala que, nos casos de sucesso noutras regiões do mundo, é praticada, não é? É por isso que na Austrália as recomendações de gestão de combustíveis relativamente a aglomerados urbanos não são de 50 metros, são de 1 quilómetro. Portanto, temos que trabalhar numa escala completamente diferente se queremos prevenir este tipo de incêndios. E é tudo. Obrigado.